A palavra de ordem a partir de hoje, começando o mês de agosto, mês que tem uma marca na história brasileira, sempre muito problemática tal, é permanecer nas ruas. Por que o mês de agosto tem esse ar problemático? Bem, 5 de agosto teve em 54 atentado da Rua Toneleiro, depois a 24 de agosto suicídio de Vargas, 25 tivemos aí a renúncia de Jânio Quadros, também no mês de agosto o trágico acidente que levou ao falecimento do ex-presidente Juscelino Kubitschek, em suma, muitos acontecimentos. Mas esse agosto vai ser diferente. Esse é o agosto da alegria e da democracia. É o agosto que vai levar ao impeachment, ao afastamento definitivo de Dilma Rousseff da presidência da República, a derrota do projeto criminoso que infelicitou o Brasil durante 13 anos e 5 meses. É uma grande vitória? É uma vitória histórica? Mas é necessário mais ainda, que nós precisamos de reformas no campo da política, por exemplo, de combater a corrupção, porque não é possível que em 28 anos de vigência da Constituição de 1988 tenhamos 2 processos de impeachment e com sérios danos à política e à economia e à vida das pessoas tal. É necessário nós termos mecanismos na estrutura legal que impeçam esses atos de corrupção antes que eles ocorram. A gente não pode colocar tranca depois que a porta foi arrombada. Portanto, é necessário permanecer nas ruas. Essa é a palavra de ordem que deve marcar o Brasil após a aprovação do impeachment, que vai ocorrer graças à nossa mobilização no final do mês de agosto. E para que isso ocorra, nenhum jogo termina antes que o juiz apita, é importante que nós continuamos mobilizados no mapa do impeachment, escrevendo para o senador, são 81, criando todo aquele clima nas redes sociais que foram indispensáveis para a gente chegar a uma situação como vivemos no mês de agosto, muito próximos da grande vitória que é a aprovação pelo Senado, pelo plenário do Senado, tal qual dispõe a Constituição, por no mínimo 54 senadores do impeachment de Dilma Rousseff. A palavra de ordem nós vimos ontem nas ruas do Brasil, em dezenas de cidades, apesar de todas as dificuldades, foram vitoriosas as manifestações, foram em dezenas de cidades, houve um desencontro dos organizadores, que é um grave equívoco, mas no geral as coisas ocorreram muito bem, as pessoas felizes nas ruas, e já falando uma coisa muito importante, dizendo o seguinte, nós estamos nas ruas e vamos permanecer nas ruas. E por quê? Porque democracia combina 2 coisas. As instituições, como por exemplo do Congresso Nacional, claro, refeito, controlado, etc. Por outro, as ruas. As ruas e a participação da população, ela é fundamental. Veja, nós não chegamos aonde chegamos agora sem as ruas. Se não tivesse os movimentos de rua, Dilma Rousseff estaria confortavelmente sentada na cadeira de presidente no Palácio do Planalto, Lula na Casa Civil, como ministro da Casa Civil, fazendo a propaganda para a candidatura em 2018, ele estaria eleito em 18, reeleito em 22 e elegeria um posto em 26. Isso não ocorreu por quê? Nós quebramos esse processo. E quebramos de que forma? Com as ruas. As ruas foram determinantes para derrotar o projeto criminoso. Assim como ao longo da história do Brasil, eu já disse nesse espaço várias vezes, as ruas foram essenciais para mudar a história do Brasil. Portanto, qual é a nossa tarefa a partir de agora? Focar na questão do impeachment, passar o mês de agosto batendo nessa tecla, mas olhar o dia seguinte. Qual é o dia seguinte? Nós lutarmos por reformas, isso é indispensável e para isso devemos permanecer mobilizados. A mobilização tem de ser permanente. O único jeito de nós mudarmos o Brasil não é esperar que o Congresso por si só delibere, é através da mobilização cidadã, é a mobilização autônoma da sociedade civil é que poderá e irá mudar o Brasil.